Ok, obrigado Enzo Uriani pelas informações aí da região central aqui de Campinas com relação a esses presentes, já a liquidação de final de ano. E a gente está em contato agora com a Andréia Gomes, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor. Andréia, muito bom dia, obrigado aí pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia também por aqui. Doutora Andréia, com relação, né, a gente trouxe essa reportagem, o Enzo no calçadão da Rua 13 de Maio, né, principal rua do comércio campineiro, falando a respeito das liquidações e também até brinquei com ele com relação a trocas de presentes. Hoje a gente sempre fala que é o dia mundial, né, da troca de presentes em função aí de todos os presentes que são dados. Mas afinal, não é uma obrigação do comerciante fazer essa troca? Em que situações ele deveria trocar? Ou é aquela velha camaradagem entre o comerciante e o cliente? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele não obriga a empresa, né, a fazer a troca do produto se ele não estiver com defeito. Então, a troca ela só se dá se o produto tiver com um vício, que nós chamamos. Então, hoje, a prática do comércio, até para fidelizar o cliente e para ter um bom tom, e até uma prática comum, acho que, do brasileiro, é fazer essa troca para fidelizar. Tanto que não é todas as empresas que costumam fazer isso. Por isso que é importante o consumidor verificar que cada loja tem uma política de troca. Tem loja que tem um prazo diferenciado, tem loja que dá o prazo e regras próprias para fazer essa troca apenas para alguns produtos. Então, para o consumidor, ele tem que ficar bem atento a essas regras que são estabelecidas pela empresa, no caso de produtos sem estar com vício, né? Sem estar com defeito. Então, isso é importante o consumidor verificar bem quais são essas regras para o produto que não está com defeito. Tá, interessante. Agora, quando a gente fala do defeito, em que situações a gente compra, vamos supor, um brinquedo? Aí, Sim. daqui 7, 10 dias, a criança usa e apresenta um certo defeito. A responsabilidade, a partir de quando é da loja e passa a ser também do fabricante do brinquedo? Na verdade, a responsabilidade é solidária que nós falamos. Então, é tanto do fabricante como da loja. Então, se você comprou um brinquedo e esse brinquedo apresentou um problema, você leva até a loja. A loja vai falar que não é problema deles, que é problema da fábrica, tá? Você leva, sim, na loja, eles vão falar que você deve levar assistência técnica. Para viabilizar esse reparo, muitas lojas acabam, até como eu falei, para ser a política da boa troca, para fidelizar o cliente, às vezes a loja ela acaba encaminhando esse produto para a assistência técnica para ser reparado. Tem loja que, muitas vezes, para o consumidor, acaba falando, olha, não é problema meu, se vira, e acaba mandando o consumidor mesmo levando esse produto na assistência técnica. Se ele entrar com uma ação judicial, a loja vai ser responsabilizada junto, caso, né, esse produto não seja reparado. Mas, via de regra, a responsabilidade é da loja e da empresa de reparar esse produto. Mas, se você comprou um produto e ele apresentar defeito, você deve levar na loja que você comprou. É que muitas vezes a loja acaba falando que não é problema dela, que é problema da fábrica. Mas a loja ela tem responsabilidade, sim. Agora, doutora Andréia, com relação a essa situação de troca, a gente também observa o seguinte, a gente até trouxe na reportagem que muitas vezes a gente compra algum produto, muitas vezes roupa também, com preço de promoção, liquidação, promoção. Alguns estabelecimentos a gente observa que eles escrevem, né, não é possível, não se faz troca, né, com liquidação, mercadoria em promoção. Isso está totalmente dentro da lei? Então, se o produto não estiver com defeito, daí realmente a loja não é obrigada a fazer a troca. Ou, por exemplo, nós costumamos verificar muitas vezes que as lojas elas acabam fazendo liquidação de produtos com pequenas avarias. A partir do momento que ela aponta que aquele produto tem uma pequena avaria
e o consumidor está ciente daquela pequena avaria, ele também não pode pedir a troca. Então, por exemplo, vamos lá, você vai comprar um eletrodoméstico que ele está com um amassado na aparência. Então, a partir do momento que a loja demonstra que existe aquele amassado, o consumidor não pode reclamar daquela avaria na lataria, né, no externo. Mas, por exemplo, ele chegou na casa dele, ligou o micro-ondas e não funcionou, aquilo ali é um defeito de fabricação. Daí a loja tem que realmente fazer a troca. Por quê? Porque o produto não está funcionando, ou seja, a finalidade dele não está sendo cumprida. Então, o motor dele não está funcionando. Não adianta você comprar um micro-ondas, por exemplo, que está amassado e que não está funcionando. Ele não tem, a função dele não está sendo cumprida. Então, daí a loja tem que fazer a troca desse produto. Agora, por exemplo, é uma camiseta que você comprou na promoção, você comprou o tamanho M, ela não tem avaria, não tem nenhum defeito, e a pessoa usava G, você não vai poder trocar o tamanho dela, porque você comprou o tamanho errado, ela não tem defeito nenhum. Então daí a loja não é obrigada a fazer essa troca. O que já aconteceu comigo foi até uma questão de tamanho, acabaram trocando, só que o valor era diferente. Aí o que eles falam, a gente acaba fazendo, você complementa, né, com dinheiro, paga uma diferença lá, dependendo da coisa, compra mais alguma coisa, acaba levando, né? Porque também é uma forma deles atraírem. O que a gente fala, o brasileiro, ele descobriu que é muito mais, eu brinco, né, jogada, ele dar essa possibilidade do consumidor trocar, porque quando você vai na loja, geralmente não tem o tamanho, mas você vai gostar de um outro produto. E eu brinco, né, geralmente você vai gostar sempre do outro produto que é mais caro. Então, sim, você vai pagar uma diferença ou você vai adquirir um outro produto, dificilmente você pega alguma coisa de menor valor. Então, você sempre vai pegar alguma coisinha a mais, então o empresário ali, a loja vai acabar lucrando um pouco mais e vai ficar simpático. Porque se você vai numa loja, tenta trocar e a loja falar, eu não faço a troca, dificilmente você vai voltar naquela loja ou vai comprar um presente naquela loja. Porque é difícil você comprar um presente e acertar de primeira, a não ser que você conheça bem a pessoa, ou seja, uma pessoa muito próxima. Então, você não vai correr o risco de comprar numa loja e depois você não poder trocar, ou a pessoa que você está presenteando fazer essa troca. Então, com algumas exceções, a gente fala, por exemplo, lojas de lingerie não costuma fazer troca. Então, são produtos que são bem específicos. Mas, no geral, os grandes magazines, as lojas, geralmente costumam fazer essa troca exatamente porque sabe a dificuldade de você acertar, por exemplo, o tamanho de um sapato, de uma roupa. São produtos que dependem muito do tamanho da pessoa, da confecção. Então, o brasileiro ele tem esse hábito, as lojas sabem que você fideliza muito o cliente quando você é simpático nessa troca. Você fideliza muito, e hoje a concorrência é muito grande. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, né? Essa simpatia ganha muito o cliente. Então, é importante. Por isso que a empresa que, quando você vai lá fazer a troca do produto e se dispõe a levar o seu produto na assistência técnica, ela ganha o cliente, porque o tempo que você leva de levar o produto na assistência técnica, porque você já tem o problema do prazo da assistência técnica. Porque quando você tem um produto e ele está com uma avaria, a partir do momento que você entra com ele na assistência técnica, a assistência técnica tem o prazo de 30 dias para resolver o problema desse produto. A troca não é imediata, a não ser que seja um produto como geladeira e fogão, que a troca tem que ser imediata, que é um produto de necessidade. Os demais produtos, o prazo é de 30 dias para se resolver o problema. Então, quer dizer, o consumidor ele já vai ficar, vamos falar, bravo com a situação, principalmente se for criança. Uma criança que ganha um videogame nessa época do Natal, brinca 2, 3 dias, ele quebra, e você falar para a criança, olha, seu produto, seu videogame vai ficar pronto daqui 30 dias, e olha lá, é difícil uma criança aceitar isso. Então, a loja que não tem essa solidariedade, né, essa simpatia de levar já esse produto para assistência técnica, acaba perdendo o cliente. E hoje nós sabemos que o boca a boca e a rede social acaba realmente se espalhando e falando que aquela loja não colaborou e não te ajudou no momento de necessidade. Então, você acaba perdendo o cliente e muitas vezes aí tendo outros problemas também. É muito isso mesmo. Com relação à internet, cada vez mais crescem as vendas, né? Do modo, as compras online, até mesmo em questão do preço. Esse foi o Natal das compras online, né? Né? Eu mesmo comprei. Online a gente só torce para que chegue realmente a tempo, que essa é outra questão, né? Porque a gente
É igual no iFood, quando a gente vai pedir alguma coisa, muitas vezes você vai lá e vê naquele que vai mais rápido, né? 40, 50 minutos, você pede, chega em 1h10. Mas se fosse esse tempo, eu não pediria daí, né? Eu ganhei vale Então. esse Natal. Vale presente que vai chegar dia tal. Então, ó, se torna um vale, é bem isso mesmo. E na questão de compra online, com relação ao prazo chega, né, até quinta-feira, daí eles mudam de prazo, não interessaria para você, mas às vezes, eu vou cancelar então, eu vou cancelar e comprar outra coisa, vou num shopping, vou no centro, né, e em caso de avarias, seguem as mesmas regras, as mesmas leis para as lojas físicas? O que as pessoas têm que observar bem na compra online? Existe uma confusão muito grande em 2 prazos que existem na compra online. Existe um prazo de 7 dias que as pessoas, inclusive, confundem com a compra física. Existe um prazo hoje, que é um prazo de 7 dias, que só vale para as compras online, que nem é prazo de troca, chama-se direito de arrependimento. Então, toda compra que é feita fora do estabelecimento, e fora hoje do estabelecimento, geralmente é a compra online, tá? Chama-se direito do arrependimento. Então, quando você compra o produto fora do estabelecimento, a partir do momento que você recebeu aquele produto, você tem 7 dias para se arrepender daquela compra. Por quê? Porque você não foi lá, você não pegou aquele produto na mão, você não avaliou aquele produto antes de comprar. Então, acontece muito, provavelmente, quando você compra mulher, eu falo, quando você compra roupa online, você chega lá pensando que é uma coisa, chega na hora, você olha ali, é outra coisa. Então, você não foi lá, você não olhou o tamanho, você não olhou o tecido. Então, a partir do momento que você recebeu, você tem 7 dias para se arrepender. Isso chama-se direito de arrependimento, que é diferente do direito de troca. Tá? Então, por exemplo, se você perdeu o prazo de direito de arrependimento, você tem que ver, quando você comprou o produto, se também aquela loja que você comprou online, ela tem a política de troca. Porque muitas vezes, além do direito de arrependimento, a loja dá também mais alguns dias para a política de troca. E daí você tem que ver qual que é a política de troca. A política de troca é porque você também está com o produto avariado, porque você também não gostou do produto, porque muitas lojas também dão aquela possibilidade, olha, você recebeu o produto, além do direito de arrependimento de troca, eu te dou 30 dias a mais para você avaliar o produto, te dou 10 dias a mais. Algumas outras lojas dão 10 dias para produto com defeito. Então, você recebeu o produto, se tiver 10 dias aí, eu nem vou contestar, só você me avisar que o produto está com defeito, eu vou te fazer a troca imediata, eu não vou te dar aquele prazo de 30 dias para eu estar consertando. Então, você precisa, online, ler a política de troca. Eu falo que o consumidor, quando ele vai fazer um online, ele se empolga mais do que a compra física. Então, ele vai lá, tá barato. Ele vai lá, ele começa a fazer a compra, e ele não lê a política de troca. Então, a primeira coisa, leia a política de troca, que ali ele vai estar falando para você como que você vai fazer o cancelamento daquela compra, se o cancelamento vai ter que ser via saque, qual que é o prazo de estorno, como que vai ser feito esse estorno. Ultimamente, eu tenho recebido muita reclamação de pessoas que fazem compra, por exemplo, pelo Mercado Livre e, quando fazem a opção, recebem o produto pelo correio. E daí, quando tem que devolver o produto, o Mercado Livre obriga ele a ter que ir numa agência do Mercado Livre. E muitas vezes o correio é do lado da casa e ele tem que se deslocar até um outro bairro para poder achar uma agência do Mercado Livre. Então, assim, ele tem que fazer um deslocamento maior, sendo que a agência do correio dá para ele ir a pé. Então, ele precisa verificar isso, porque são políticas de troca que estão ali no site destacadas e a pessoa não lê. Isso é muito importante, porque quando você clica ali, concordo e quero comprar, você está fazendo um contrato. E muitas vezes, se você não lê isso, e se a empresa coloca em prática, você só vai resolver isso com uma ação judicial ou reclamando no PROCON. E, às vezes, isso leva-se um tempo para você depois ter esse dinheiro, para você reverter toda essa situação. Então, primeira coisa, leia a política de troca. Demora um pouco mais, mas muitas vezes evita uma dor de cabeça enorme lá na frente. Sem dúvida.
Quero agradecer à doutora Andréia Gomes, especialista em Direito do Consumidor, advogada especialista em Direito do Consumidor, inclusive o Derivaldo parabenizando a senhora, falando aqui realmente Obrigada. muito bem explicado tudo aí nessa época do ano que tantas dúvidas ficam, né, e receios aí do consumidor acabar sendo lesado. Doutora Andréia, mais uma vez, muito obrigado em nos atender aqui na CBN Campinas e um ótimo final de ano também para a senhora. Eu que agradeço e um bom ano novo a todos aí, que 2023 seja um ano aí de muita paz e luz para todos nós. A todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Agora 10h31.